Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje tenho como convidado mais um amigo, como eu digo sempre, e para não variar, neste caso o Marcos Pinho Escobar, que além de outras coisas tem uma característica comum comigo, que é divide a sua vida entre Portugal e outro país. No caso dele, divide a sua vida entre Portugal e a Argentina, mais concretamente Buenos Aires, que foi a cidade onde se doutorou, e naturalmente conhece muito bem a vida política, económica, social da Argentina, e é esse assunto que eu quero que ele traga aqui a este episódio, até porque me parece que é um tema que está mal explorado e que é pouco conhecido em Portugal, mesmo com aquela eleição de Javier Milei como presidente, que tanto deu que falar, que chocou muita gente e também provocou grandes esperanças noutras pessoas. Eu acho que há erros de parte a parte e tenho sérias reservas em relação a Milei e à imagem dele como salvador da pátria, por vários pormenores que analisaremos, mas nada como trazer alguém que conhece o assunto bem para nos esclarecer. Marcos, bem-vindo ao meu podcast. Eu já há muito que tinha convidado, mas pronto, finalmente encontramos-nos. Eduardo, muito obrigado. É uma honra estar aqui a participar do podcast. Sim, a questão na Argentina é bastante complicada. Eu posso comparar os momentos imediatamente anteriores à eleição do Milei com a temporada que estive lá agora, que passei agora. Eu acho que o mais fácil é dizer duas coisas. São os dois pontos positivos que eu vejo. O resto acho que é bastante discutível, ou pelo menos negativo. Duas coisas positivas. Vivia-se numa espiral de inflação que era uma coisa realmente insustentável, insuportável. Havia remarcação de preços já quase que diárias. E hoje há uma certa estabilidade de preços. A inflação tem sido bastante controlada, ainda existe, mas as coisas estão bastante mais calmas agora. E há muito trabalho a fazer ainda. O segundo ponto positivo é que a circulação em Buenos Aires era verdadeiramente infernal, com 70, 80 cortes de ruas, de avenidas, de acessos, que infernizavam a vida das pessoas. Isto acabou através de uma política de tolerância zero com quem toma o espaço público. Portanto, são dois pontos muito positivos. Agora, o resto é bastante discutível ou negativo mesmo. Por exemplo, a Argentina teve sempre uma posição de neutralidade que foi abandonada, já com o governo de Milei, que é um envolvimento bastante forte com o problema do Médio Oriente, um alinhamento incondicional com o Estado de Israel. Por outro lado, também um envolvimento bastante ativo na guerra russo-ucraniana, a favor da Ucrânia. Portanto, são questões que com outra administração provavelmente não teriam lugar, porque a tradição argentina é de neutralidade. São apenas dois exemplos. Enfim, a situação é bastante difícil nos meios nacionalistas argentinos, no meio em que eu conheço melhor, que seria o nacionalismo católico. Houve muita gente que apoiou, que votou no Milei, graças aos esforços da vice-presidente, da então candidata, que era Victoria Villarruel. Ela arrastou um caudal de votos muito importante. E agora, muitos desses que votaram na dupla estão arrependidos, porque muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas,
e porque a vice-presidente não pode fazer quase tudo que pensava fazer. Exatamente. Marcos, eu até te antecipaste porque eu já tinha essa pergunta aqui pronta a disparar. No caso da Victoria Villarruel, pronto, eu pronuncio a castelhana, o meu acento argentino, não sei se seria cómico, acho eu. Villarruel, não é? Vija, um J. Mas explicaste-me há pouco que pronto, as pessoas têm tendência a olhar para o presidente e o vice-presidente quase como se estivéssemos numa questão norte-americana, não é? Dos Estados Unidos da América. Mas os papéis são bastante diferentes e talvez isso impeça um papel diferente dela. Mas uma coisa é verdade, como disseste, ela trouxe um voto maioritariamente católico, até por algumas propostas conservadoras, mas também podemos chamar isso uma união das direitas, podemos assim chamar? Não, olha, eu não falaria em união das direitas, acho que é uma coisa que é uma coisa tão difícil de ocorrer em outros países, em Portugal, por exemplo. Nós já sabemos, até como dizia o Pessoa Brito, onde há dois nacionalistas portugueses, há uma cisão. Na Argentina é exatamente igual. Não, o que houve foi um certo voto de protesto, mas também aquela situação era insustentável, não é? O regime kirchnerista, e que muitos no estrangeiro utilizam a expressão peronista para classificar aqueles 20 anos, ou quase 20 anos de Kirchner, primeiro o marido e depois a mulher. Aquilo não tem absolutamente nada a ver com o peronismo. Independente do que uma pessoa perceba por peronismo, mas independente, não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Um voto de pessoas que já não aguentavam mais a situação, que era insustentável e que foram atrás de alguém oficialmente fora do sistema, mas que demonstrou sempre um caráter liberal, libertário, anarco-capitalista, como ele diz, e que não mentiu quanto a isso, né? As pessoas que o rodeiam, as pessoas que ele levou para o governo, as alianças que teve de fazer, demonstram exatamente isso, né? E o voto nacionalista foi por uma questão de desespero e porque, como bem disseste, a Victoria Villarruel levou muitos milhões de votos por aí. Marcos, há uma coisa que entre outras, mas há uma coisa que me custa especialmente, e tu entenderás melhor que ninguém, na postura de Milei, que é a total falta de respeito pelo peronismo verdadeiro, ou seja, o do próprio Perón, o de Evita, até porque depois é estranho, como disseste no caso dos Kirchner, mas não só, é que há um momento na história política argentina em que todos são peronistas, quer dizer, da esquerda à direita todos se reclamam do peronismo, que não deixa de ser absurdo, obviamente, se todos o são é porque se calhar ninguém é, isso é que é o mais certo. Mas a falta de respeito, voltando a isso, para mim é inacreditável, classificando naquela dualidade estúpida entre bons e maus, Perón era socialista, logo era mau e estava errado. Quer dizer, isto é uma coisa, é uma simplificação de tal forma estúpida que bem, eu só a compreendo num momento de facto não só de crise intensa do país, mas também ao mesmo tempo de uma ignorância que é avassaladora um pouco por todo o mundo. Mas no caso da ofensa até à memória de grandes dirigentes como o Perón e como foi a Evita, o caso do Ministério que tem a imagem da Evita e que causa, e ao que parece vai ser mesmo demolido, não é? Podes falar-nos mais sobre isso? É um caso que eu acho inacreditável e que não parece preocupar muita gente fora da Argentina, mas lá imagino que haja quem se preocupe. De facto parece até algo folclórico, não é? Mas não é. Falou-se disso há pouco, porque é uma avenida muito importante, muito central em Buenos Aires, chamada 9 de Julio, que é a avenida mais larga do planeta, né? Nós podemos levar, não sei, vários minutos para atravessá-la. E quando ela foi alargada,
uma obra imensa nos anos 30, muita coisa foi demolida ao longo do trajeto. Mas havia um ministério, que foi o Ministério do Bem-Estar Social, que é uma torre estilo racionalista, que ficou ali como que uma protuberância ali na avenida. E um artista criou uma imagem da Evita, um perfil muito interessante, metálico, e que tornou-se como um emblema daquela zona e da própria avenida. E agora fala-se, com a desculpa de que aquilo é um estorvo à circulação, demolir o próprio edifício do antigo Ministério e, naturalmente, a imagem da Evita iria para o lixo, não é? A partir daí. Isso tem causado alguma celeuma, mas realmente não sei se tem pernas para andar, que se realmente a demolição vá à frente. Bom, esperemos que não. Marcos, estamos a falar da Argentina e há um tema argentino ao qual não resisto e um tema no qual estamos ambos do mesmo lado, que é o caso das Malvinas. Esse caso não acabou, aliás, continua vivo na memória histórica argentina, mesmo com estas alterações políticas recentes. Mas eu, como introdução, antes de falar sobre o tema e até algumas implicações atuais de que podemos falar, lembro aqui, porque até para fugir a referências políticas diretas, históricas, recordo aqui uma entrevista de um escritor de que gosto especialmente, do Pérez Reverte, que, entrevistado por um jornalista argentino, é confrontado com a questão das Malvinas e tem uma resposta daquelas à Dona Arturo, que diz: bom, eu, como repórter de guerra, presenciei conflitos em todo o mundo e, naturalmente, nunca tomei um partido, exceto num caso, que foi exatamente nesse caso foi muito difícil e nesse, obviamente, estava do lado argentino. E faço esta introdução para... Até gostava que comentasse uma coisa que falámos um pouco antes de gravarmos sobre uma visita oficial que houve na Argentina e, mais uma vez, o desrespeito. Lá estou eu, agora parece que tomei as dores da Argentina, mas há coisas que me custam mesmo assim, mesmo a esta distância. A questão das Malvinas é uma questão realmente nacional para a Argentina e para os argentinos que são dignos do nome. Porque aquilo é um arquipélago que sofreu uma expoliação por parte da Inglaterra. Hoje tem uma base militar das mais importantes que tem a Inglaterra e a NATO, a OTAN. Os direitos históricos que a Argentina tem sobre o arquipélago são inegáveis. Desde 1833 que os ingleses estão ali metidos. E não podemos esquecer a posição estratégica fundamental. Aquilo é a porta de entrada para o continente antártico. É absolutamente fundamental. Esse tratado antártico vai ser renegociado em poucos anos e há muitos interesses, muitas potências que querem meter-se ali. A Argentina tem uma posição privilegiada, é um triângulo importantíssimo. Não podemos esquecer também que quem controla as Malvinas acaba por controlar também a passagem entre os dois oceanos. Imaginem que amanhã há um problema qualquer no canal de Panamá e fica fechado. Qual é o acesso? É lá embaixo onde está a Argentina, por exemplo. E nem falemos dos recursos pescatórios e minerais e petróleo e gás da zona, mas sobretudo pela questão da Antártida e da passagem entre os dois oceanos. Houve recentemente um fato que foi de uma barbaridade, de uma humilhação gratuita, com autorização e com o apoio do governo de Milei, que foi uma visita do Boris Johnson à Argentina, a Buenos Aires. Foi recebido com todas as honras na Casa Rosada, que é a sede do governo,
e teve o desplante de sair ao balcão principal, o balcão de onde o Perón fazia discursos, por exemplo, a Evita, e onde o general Galtieri anunciou que as Malvinas tinham sido recuperadas para a Argentina. E o Boris Johnson, ainda depois nas redes sociais, ainda comentou o facto e mostrou fotografias a dizer que era o mesmo balcão que foi onde foi anunciada a toma das Malvinas, etc. Portanto, uma humilhação permitida pelo próprio governo, né? Supostamente governo argentino. Isso já dá uma boa medida do que é, na realidade, Javier Milei. Bem, assim se vê e lá está. É aquela guerra dos símbolos que também é tão importante. Marcos, gostava de falar-te de Buenos Aires, que é uma cidade que eu infelizmente não conheço e onde nunca fui, mas onde quero muito ir, até como tu dizes, enquanto ela exista. Isto porque vou recordar aqui um amigo nosso comum que neste episódio sobre a Argentina não podia faltar. Eu falo do Juan Pablo Vitali, um amigo e camarada nosso, autor e poeta argentino, e em conversa com ele, eu conheci-o em Madrid, até, aliás, no obituário que lhe escrevi, contei brevemente essa história, mas numa grande conversa com ele, até porque ele organizava em Buenos Aires percursos borgianos, ele dizia-me que, bom, sabes, Duarte, em Buenos Aires, e isto já lá vão uns anos valentes, toda aquela arquitetura francesa está a desaparecer. Aquela cidade lindíssima que existia em termos de arquitetura está a desaparecer, e eu vou visitando as restes, eu vou visitando um mundo que desaparece, e ao mesmo tempo a paisagem humana também se altera consideravelmente, porque a Argentina já à época estava a sofrer, como tantos países pelo mundo, incluindo Portugal, uma entrada maciça de imigrantes, bem, naturalmente vindos dali do continente sul-americano, mas eu hoje vejo que hoje vem ainda de outras paragens. E eu, concluindo, até lhe disse, Juan Pablo, mas repara, eu em Lisboa vejo a mesma coisa. Marcos, nós estamos a gravar aqui na Avenida da República. Ora, que melhor exemplo em Lisboa para mostrar um sítio que tinha edifícios, palacetes, onde ainda há um ou outro que nos podem lembrar o que foi esta avenida, e hoje está cheia de prédios. Claro que é outra dimensão, naturalmente, mas onde há essa transformação profunda. A pressão migratória aqui, sabemos hoje exatamente o que é a imagem de outros países. Marcos, como é que tu sentes esta, até porque passas grandes temporadas em Buenos Aires e depois aqui, como é que sentes essa mudança e como é que tens visto, em especial, a velocidade dessas mudanças? Realmente, Duarte, o que choca já não é a mudança em si, que é um processo mundial, pelo menos nos países europeus ou de origem europeia. É curioso, aparentemente nos outros países não há o mesmo problema. O que eu noto na Argentina é exatamente o mesmo fenómeno que ocorreu em Portugal e que ocorre na Europa, é a mesma receita que está a ser aplicada à Argentina. Agora, a Argentina é um país distante, quase lá para o fim do mundo, e um país que até há muito pouco tempo foi o que o nosso amigo Vitali dizia, foi a última epopeia branca, a última epopeia de povos europeus que foram para uma terra de esperança e criaram ali, transplantaram ali as suas sociedades, o seu modo de vida, e que viviam ali em paz nas suas coisas. Mas entraram no radar do globalismo wokeista e agora passa pelo mesmo processo. Primeiro foi, a partir dos anos 90, uma imigração completamente descontrolada de países limítrofes, como dizem alguns, de pobres limítrofes, basicamente Bolívia, Paraguai, Peru. E o que é um fenómeno recente é a importação também de legiões de senegaleses
e haitianos. É uma coisa curiosa, a concentração é Senegal e Haiti. Isso tem alterado completamente a paisagem humana de uma pessoa que caminha, de um andarilho portenho, e que nota, em uma questão de 2 anos, 3 anos, 1 ano, às vezes até 6 meses, alterações completas de bairros portenhos. Bom, por outro lado, a questão da arquitetura que referiste, realmente Buenos Aires ainda é um património arquitetónico, principalmente francês, único, fora da Europa, um património vasto. Estamos a falar não só do projeto arquitetónico, mas dos materiais, dos artesãos que trabalhavam a pedra, o metal, a madeira, coisas únicas, palácios realmente magníficos, e muito tem sido demolido por uma especulação imobiliária doente, por uma busca de dinheiro fácil e pelo completo desrespeito pelo património arquitetónico, e que era o que dava um caráter totalmente especial a Buenos Aires, sobretudo naquela zona, naquele subcontinente. Não, de facto como diz, o mais assustador é a velocidade e o facto de ser um fenómeno mundial e que se repete em várias latitudes e independentemente daqueles motivos que antes todos davam, por exemplo, para Portugal, que aqui nunca iria acontecer, por exemplo. Voltando a Buenos Aires, como é notória a vontade que eu tenho de conhecer tal cidade, nota-se. Até por amigos que lá tenho, não é? Infelizmente o Juan Pablo, o nosso amigo, já partiu. Mas vou lembrar-me agora de outro amigo nosso que está vivo e de boa saúde e com quem, bem, tu estás em contacto naturalmente, mas eu vou estando em contacto graças à tecnologia e ao e-mail, etc. O nosso amigo Alberto Buela, filósofo, homem que já esteve em Lisboa e de quem guarda as maiores saudades. E isto a propósito de quê? Muitas vezes recebo do Alberto Buela anúncios de cursos de filosofia, de palestras, conferências, encontros, e fico espantado com a quantidade de ativismo, digamos, que se nota em Buenos Aires. E tu próprio já me disseste por vezes que é uma das coisas de que sentes falta quando estás em Portugal, é que em Portugal, para haver uma conferência, qualquer atividade assim, da nossa área, por extensa que ela seja, é raro. Enquanto em Buenos Aires, se quiseres, tens conferências. Até me disseste, por exemplo, uma coisa que é comum, é conferências sobre Salazar, por exemplo. Queres-nos falar-nos sobre isso? Sim, é impressionante, realmente. Já há muitos anos eu ficava surpreso, bom, para já com o número de livrarias, mesmo, apesar de toda a decadência, de todas as crises que fazem com que o próprio preço dos livros seja inacessível, quase. Eu ficava impressionado com a quantidade de referências que cheguei a ver sobre Salazar, sobre o Estado Novo, sobre Portugal. Já chamava a atenção. Depois encontrei no meio académico com investigadores que se interessavam e que conheciam muito bem o tema. E sim, como bem disseste, conferências sobre figuras, sobre expoentes dentro do nacionalismo, dentro do nacionalismo católico. Uma coisa que chamou muito a minha atenção já desde o princípio foi o interesse especial pela figura de Salazar, pela pessoa, pelo pensamento, pela obra, num país onde naturalmente as referências seriam mais mussolinianas ou italianas ou rousseau-antonianas. Ou há bastante interesse dentro do nacionalismo católico sobre a figura de Salazar. As livrarias, apesar de todas as crises, continuam a ser uma atração de Buenos Aires, a concentração de livrarias. O número de livrarias que existe na cidade de Buenos Aires, não falo nos arredores, apenas na cidade, é maior do que o número de livrarias no Brasil inteiro, o Brasil que está ali ao pé, não é? E durante muito tempo, eu penso que até os últimos dados que tenho, até os anos 90,
quando alguém procurava uma tradução de um livro, texto fundamental, ou sobre um assunto específico, escrito originalmente em inglês ou francês ou alemão, encontrava uma tradução em castelhano, não feita em Espanha, mas feita na Argentina e editada na Argentina, por exemplo. Marcos, voltando ao nosso querido amigo Boela, lembro-me de um autor que nos é muito caro, o caso do Heidegger, por exemplo, foi traduzido eu aliás tenho essa tradução, foi traduzido na Argentina, e tantos outros casos. Olha, um caso também curioso, outro caso de um autor de que gosto especialmente, de Ernst Jünger, tem a sua primeira tradução em castelhano na Argentina, As Tempestades de Aço. É curioso, lá está, isso significa que, como bem disseste, é um centro cultural que mesmo assim pode estar decadente, mas não morre. E que bela passagem para a fase final deste episódio, onde eu pergunto sempre ao meu convidado que livros leu, está a ler, quer ler, ou filmes que queira sugerir ou de quais queira falar. Olha, eu sou um bocado desorganizado na questão das leituras, porque eu não consigo ler um livro, só um livro. Eu começo a ler um livro, depois começo a folhear outros e a ler, às vezes, em paralelo. É um pouco organizado, mas neste momento eu estou a ler uma coisa muito interessante de um mestre argentino, que é o Antonio Caponetto, que tem uma obra vastíssima, mas que incursionou numa questão, num estilo diferente, que é não é bem uma paródia, mas um pastiche, não sei, de um livro de um grande pensador, sacerdote, filósofo, teólogo argentino, que é o padre Leonardo Castellani, que era o Novo Governo do Sancho, que é um livro publicado em 1942, e o Caponetto publicou agora há pouco, ano passado, e que é o Novo Governo do Sancho. É que ele pega no Quijote e depois faz ali uma paródia onde ele mistura personagens argentinos da atualidade, políticos, religiosos, e faz ali enfim, só mesmo eu não quero avançar o livro, mas é interessantíssimo. Estou a ler também de um grande autor, e um autor nosso também, que é o Céline, novamente, Voyage au bout de la nuit. Isto não pode faltar nunca. E estou a ler também de um autor argentino já falecido, que é o Cosme Becar Varela, que é um livro sobre... é uma espécie de um manual. Isto ainda no tempo, nos primórdios da internet, quando ainda não existiam redes sociais e tudo isso, mas é muito interessante porque ele dá ali uma espécie de uma receita, como que desde uma posição nacionalista e católica, uma pessoa pode fazer alguma coisa sem ter os meios, né, da imprensa, da rádio, televisão, dos jornais. Como é que se pode ser politicamente incorreto, né, mas verdadeiro na apreciação dos fatos e na circulação de ideias. É basicamente isso do momento. E quanto a um filme que eu gostaria de recomendar, um filme argentino que eu ainda não vi, porque o filme saiu, eu já estava em Portugal. Dizem que o filme vai passar em Portugal em 2025, não sei, mas muito interessante, até para quem não é católico, mas que é sobre o Apocalipse de São João. Apocalipse de São João, interessantíssimo o filme. Eu conheço pessoas que participaram, mas ele está basicamente à fonte bíblica, né, naturalmente, mas depois com o trabalho dos que interpretaram, dos exegetas, tanto argentinos de peso, de renome, como estrangeiros também. E vale muito a pena o filme. Muito bem, belas sugestões. Marcos, eu vou... o tempo avança. Eu vou... não posso deixar de fazer uma referência ao nosso Céline. O Voyage é um daqueles livros aos quais se volta, em especial eu até gosto, devo dizer, até gosto da tradução do Aníbal Fernandes, mas voltar ao original do Céline é bom, até porque é difícil, é sempre um desafio. A escrita do Céline tem isso de maravilhoso também.
mesmo para quem, bem como nós, não é? Lê perfeitamente em francês, tem esse desafio, isso já com o avançar da idade torna-se delicioso. Eu, bem, já agora faço aqui uma confidência, que não é assim para os meus amigos, não é confidência alguma, mas bom, eu gosto muito do Céline, se alguém ainda não entendeu isso, e este ano finalmente consegui ir a Meudon, consegui ver a casa do Céline, que está neste momento a sofrer grandes alterações e grandes obras. Aliás, está num estaleiro onde não se pode entrar, mas eu nesse caso borrifei-me para as interdições e consegui ver a casa de fora, obviamente, mas está muito, muito alterada. A zona à volta é uma zona que está inflacionada com os preços, é uma zona, digamos, de uma sociedade endinheirada, para não entrar por outras caracterizações. Fui naturalmente ao cemitério, onde ele está enterrado, e gostei muito, que eu gosto de visitar os meus autores, mesmo os que já morreram. Quanto a leituras, vou só deixar 2 sugestões. Digo um livro que estou a ler que é muito interessante, que se chama Les 3 États de la Flamme. É um livro, como se percebe, o título é engraçadíssimo, são as 3 idades da chama, não é? Qual é esta chama? É a chama que vem desde o MSI até hoje aos Fratelli d'Italia. É a história desta direita italiana que vem desde o Giorgio à Georgia, não é? Ou seja, desde o Almirante à Meloni. E é um livro que tem uma forma também engraçada, que é uma repetição, mais ou menos, do que o Marco Tarchi faz. É um livro entrevista com o Antonio Cariotti, que é um jornalista italiano do Corriere della Sera, até do suplemento cultural, mas que está bem construído o livro e lê-se até com vontade, está bem feito e tudo. Bom, para quem não sabe, muitos saberão, mas para quem não sabe, o Marco Tarchi foi membro do MSI, entretanto depois deixou-se da política, passou para uma parte, passou a acompanhar a política de uma perspectiva científica e académica, é professor universitário, foi também, e durante muitos anos, o representante da Nuova Destra em Itália, ou seja, a versão da Nouvelle Droite, que teve muita força em Itália e ainda tem alguma, podemos assim dizer. De filmes, vou só falar de um filme que ainda não vi, já estou como tu, ainda não vi, mas também queria, mas tenho vontade de ver, que eu não, ultimamente não tenho tido boas surpresas com filmes novos, mas que é o Conde de Monte Cristo, esta nova versão. Vários amigos de quem eu respeito a opinião me falaram bem deste filme e isso aumentou a minha curiosidade. Queria ver se via e bom, e Marcos, acho que foi uma bela conversa, agradeço-te e peço-te que te despeças ou que dês uma última mensagem para fecharmos a loja, como se diz. Eu que agradeço a oportunidade, Duarte, e realmente é muito grato poder dizer algumas palavras sobre a Argentina aqui em Portugal, onde normalmente não é assunto, não é? Não há uma cobertura, e quando há é muito baseado em clichês, não é? Clichês do momento. Mas obrigado outra vez. Obrigado, Marcos. E aqui, como bem sabes, que és um ouvinte deste podcast, tentamos sempre ultrapassar, em conversas informais e de amigos, tentamos sempre ultrapassar a espuma dos dias. Foi mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e termino com o aviso e pedido habitual, que é que sigam o canal Ideias a Contracorrente no YouTube ou noutras plataformas como o Spotify, Facebook ou Telegram. Até ao próximo episódio.